Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Maravilha? Sou Gustavo Campos, instrutor-chefe do Ressignificando Vendas, e na aula de hoje nós vamos tratar de 3 assuntos muito importantes para todo o gestor de uma equipe de vendas. 3 assuntos. Mas antes de eu revelar quais são esses assuntos, eu vou pedir que você já clique aqui no sininho, se inscreva no nosso canal, né? Deixe seu like. Se quiser fazer um comentário ao final do vídeo também, eu agradeço bastante o seu complemento aí de conteúdo, tá? Isso faz com que o nosso canal ganhe mais amplitude e alcance mais pessoas como você. E eu agradeço por essa ajuda aí. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, aqui na descrição do vídeo você encontra os links para o nosso Instagram e para o nosso grupo no Telegram. 2 canais que eu acho que você tem que seguir se você for gestor comercial, dono de empresa aí, ou pretende entender um pouco mais sobre liderança comercial. Se você gostar, então, do conteúdo, lembre-se de deixar um comentário para a gente saber o que você achou ou complemento mesmo de ideias, ampliar o que eu falei aqui, beleza? Então, vamos começar, então, vendo quais os assuntos que nós vamos ver na aula de hoje. Primeiro deles, são 3, né? Primeiro deles, engajamento. Vamos ver o que você pode fazer para aumentar o engajamento da sua equipe. Engajamento de cada 5 assuntos que chegam para nós, solicitações, problemas, um deles é engajamento. Então, certamente 20 a 25% da pauta do gestor comercial hoje trata-se de engajamento, que envolve aí motivação, alinhamento, vontade de fazer mais, né? O segundo assunto de hoje é rituais. Como você pode usar rituais como uma ferramenta para aumentar o engajamento e a performance. Rituais é um pouquinho diferente de processo, né? Processo de empresa é uma coisa mais mecânica, padronizada, e ritual também depende muito da pessoa. Ritual, existe um protocolo, imagina lá uma coisa que você conhece bem aí, uma igreja qualquer, de qualquer religião, um templo, igreja, qualquer coisa desse tipo. Existem rituais lá dentro. E depende do padre, do bispo, do ministro, ou de alguma entidade lá que você siga, ele tem um jeito de fazer. Ele segue a sequência, mas ele tem um jeito especial de fazer dele. Então, isso o ritual compreende. O processo não, imagina uma máquina, você tem que alimentar aqui 10 peças, vai sair 7, você aperta esse botão, não tem como ter o seu jeito. Tu tem que fazer a coisa, não dá pra botar 20 peças de uma vez, tem que ser um processo, tem que ser executado como um padrão mesmo para a coisa funcionar. Tem uma diferença e você vai entender o poder dos rituais. A gente vai falar dos nossos rituais aqui no Ressignificando Vendas. E o terceiro assunto importante que complementa essa pauta de super engajamento é o gestor 80-20. Como utilizar o princípio de Pareto para ser mais produtivo e ter mais tempo para investir na sua equipe. Você vai entender, o princípio de Pareto é algo conhecido, mas pouco utilizado na gestão. Então você vai entender isso. Temos um momento de engajamento que a gente tem que fazer, depois eu faço os rituais para sustentar também esse engajamento e me torno um gestor 80-20, que é um gestor que é muito mais produtivo para fazer parte desses rituais e para fazer frente a esse nível de engajamento maior. Beleza? Então vamos lá. Para começar, me responde uma coisa aí. Pensa. Você alguma vez já parou para pensar que seus resultados como líder refletem a sua capacidade de combinar pessoas e recursos? Já parou para pensar nisso aí? Eu tenho certeza que esse vínculo é forte. Esse vínculo é forte. Os resultados que você está tendo como líder reflete a capacidade de você estar combinando esses recursos aí. Que a princípio temos o quê? Dinheiro, tempo e pessoas. E depois o que você consegue arquitetar com essas coisas aí, com maneira inteligente, período a período, ciclo a ciclo, mês a mês, dia a dia. Maravilha? Então, sob esse ponto de vista, uma das habilidades mais importantes para o sucesso de um líder é, sem dúvida, o seu poder de engajar as pessoas da equipe. Faz parte dos resultados altos, de uma alta performance, então, você ter uma equipe engajada. Um levantamento, uma pesquisa, né, da Robert Half International, feito há alguns anos, mostrou que, na média, as pessoas trabalham 50% de sua capacidade. Então, tu imagina, esse órgão internacional fez essa pesquisa, nós estou trazendo para nós aqui um desses dados,
que a turma toda lá, a pesquisa americana, então imagina lá Estados Unidos, dentro dos níveis de produtividade apurados globalmente, os Estados Unidos estão bem à frente do Brasil, bem à frente em produtividade, ou seja, uma pessoa lá gera mais receita por minuto de trabalho, por hora de trabalho, por dia de trabalho. Então, a produtividade mensurada no nível de capacidade de gerar faturamento é bem maior lá. Acontece que mesmo lá, as pessoas estão a 50% da capacidade. Então, eu arrisco dizer que os melhores do Brasil são iguais aos melhores americanos. Mas depois dos melhores, para baixo, existe um abismo. E uma pessoa média aqui, talvez seja tá 90% ainda da capacidade a ser atingida. Lá pode estar 50%. Não quero comparar, porque não é essa a ideia. Não quero que você entenda que nós temos muito, se lá existe uma maturidade maior competitiva, um nível de competição maior, uma agressividade maior comercial, aqui a gente pode entender que a gente tem muito mais. E isso é bom. Isso é bom por um sentido assim, existe muita coisa que aí nós podemos fazer sem depender dos outros que aumenta o resultado. Então, sabe quem é um dos grandes responsáveis agora por essa baixa produtividade? Tanto lá quanto aqui? Quem você acha que pode ser um dos grandes responsáveis? Será que é o governo? Será que é o dólar? Será que é qualquer crise aí, que é a guerra? Será que é qualquer crise sanitária? Qualquer câmbio? Não, um grande responsável por isso é você como gestor. O gestor é muito responsável por este resultado. É que muito dessa improdutividade, que a gente está medindo, né, 50% da capacidade para fazer ainda, muito dessa improdutividade está ligada a atribuições de trabalho pouco claras. A pessoa que tu coordena não sabe bem o que tem que fazer. A falta de prioridades, ela tem que fazer muita coisa, só que ela não sabe o que fazer primeiro. A falta de feedback, ou seja, eu não consigo acompanhar de perto o meu time, eu não dou retorno para ele, como é que eles estão se comportando e agindo para fazer o resultado acontecer. E também tem outras coisas, mas vamos ficar nessas três aí como grandes motivadores de um gestor hoje. Está causando essa baixa performance. Outro ponto importante, tá? Eu prefiro assumir que sou eu o responsável como gestor. Então, na minha empresa, se tiver, e certamente que tem, uma grande defasagem de performance, e isso que a gente trabalha com alta performance, a gente busca estar sempre muito alto nesse nível, o primeiro grande responsável sou eu, como gestor da turma, gestor dos negócios. Depois a gente começa a ver outros níveis de responsabilidade, cada um pega o seu nível e a coisa anda. Então, um funcionário médio, dá para você imaginar que desperdiça 50% ou mais de seu tempo em atividades que não tem nada a ver com o trabalho. Não é que ele fica brincando, não tem nada a ver com o trabalho assim, ele entra no modo espera. O modo espera é, estou com um computador velho aqui, e aí estou entrando, digitando algumas coisas, mandei ele fazer alguma coisa, está pensando. Esse é o modo espera. Ah, ele esperou 2 minutos por essa atividade. Só que ele faz essa atividade 50 vezes por dia. 50 vezes por dia, vezes 2 minutos, 100 minutos. Mais de 1h30 é perdida desse funcionário por dia. Por semana dá um dia de trabalho. Por ano já vai dar quase mais de um mês. Então aí a gente começa a entender onde é que se vai. Isso é só um problema de 2 minutos, você dá conta. Mas calma também, né? Tem solução, e a solução passa por você como o primeiro capitão do time, o primeiro responsável. Como disse Napoleão, né? Não há soldado ruim sobre um bom general, sobre o comando aí de um bom general. Então não há soldado ruim sobre o comando de um bom general. E um bom gestor, um bom general, né, com uma visão clara, pode rapidamente organizar um grupo de desempenho médio em uma equipe de alto desempenho, capaz de alcançar grandes resultados. A gente já viu isso em futebol, em vôlei, né? Aqueles times que não são os grandes, as grandes potências e os grandes astros não estão lá, mas estão jogando de forma tão articulada, com uma visão tão clara do que querem, que isso acaba gerando grandes resultados. Para isso, é importante você saber que a maneira como você trata as pessoas,
O que você diz e faz que as afeta emocionalmente é mais importante do que toda a educação, inteligência ou experiência que você possa ter no seu trabalho. Então, olha o impacto nos resultados para preencher esses 50% de duas coisas que estão no seu controle. A maneira como você trata e faz com que a pessoa seja, então, valorizada, reconhecida. E não é só a maneira como tu trata, também como tu diz, o que tu diz, como tu faz essas coisas, que afeta elas emocionalmente. Às vezes tu pode dar um elogio, só que a pessoa não sentiu emocionalmente esse elogio, esse reconhecimento, essa premiação. Ela achou que você simplesmente automatizou. Fulano, vem cá, parabéns para ti. Pode ir. Próximo. Foi uma coisa mecânica. A pessoa não sentiu o prêmio. Ela vai usar, mas tu não mudou o estado emocional dela para um estado melhorado para que ela performe mais. Então, o engajamento, pessoal, se a gente procurar uma palavra, aí a gente pode dizer que o engajamento ele está na felicidade. Aristóteles, há 2000 anos, disse que o motivo básico para tudo é o desejo de ser feliz. Há mais de 2000 anos, né? Então, tu imagina o carinha lá, sem nenhum computador, sem nenhum scanner de mente, aí conseguindo descobrir essas coisas. O impulso emocional básico por trás de toda a ação e comportamento humano é a felicidade. A gente quer estar melhor, a gente quer estar mais tranquilo, a gente quer, no final, que a nossa família esteja bem. Tudo isso, se a gente for perguntar, mas que sentimento é esse? A pessoa começa a rotular como felicidade. É um estado de estar feliz por grande parte do tempo. A gente não consegue estar feliz 100% do tempo, mas grande parte do tempo. Se eu não me preocupar mais com segurança no emprego, porque eu sou muito bom no que eu faço e as pessoas querem o meu trabalho, eu já elimino um problema. Se eu juntar bastante recurso financeiro a ponto de não me preocupar mais em ficar 2 anos, por exemplo, sem nenhum trabalho, porque eu tenho para viver, já é menos um estresse financeiro. E assim eu vou acumulando coisas e isso vai me tornando, então, um ser mais feliz dentro de um vínculo de ter um propósito reconhecido e perseguido por mim. Então, o motivo mais poderoso que a gente pode ter numa pessoa é o desejo de ela ser feliz. Esse é o impulso básico mesmo. Então, pensa um pouco agora como você pode tirar o melhor proveito de cada pessoa que se reporta a você. Tu tem que conseguir fazer com que eles se tornem mais felizes dia a dia, que você entrega um ambiente, né? Você entrega um jeito de lidar com as pessoas, você entrega desafios. Como é que você deixa ele mais feliz com todas essas entregas? Como você pode fazer para as pessoas contribuírem voluntariamente para o que tu precisa que seja feito? Como tu pode fazer com que as pessoas se entreguem empregando os seus mais altos níveis de energias físicas, emocionais e mentais para você? Então, a pessoa está entrando em ação com corpo e alma mesmo. É física, emocional e mental. O que tu pode fazer? Como tu pode fazer isso para que as pessoas façam essa entrega máxima? Como você pode fazer para que as pessoas façam o seu trabalho da melhor maneira possível, sem tanto estresse, tanta perseguição, tanta cobrança, tanta pressão? Como você pode fazer com que as pessoas sejam comprometidas, leais e dedicadas a você, gestor, e à empresa? Comprometidas, leais, dedicadas. Não é o que a gente quer. O cara que veste a camiseta e tu não dá problema, o cara não dá problema, dá resultado só. É isso que a gente quer, né? Imagina um time de caras assim. E como você pode fazer para que as pessoas trabalhem juntas de forma harmoniosa e busquem continuamente maneiras de fazer o trabalho melhor, mais rápido e de menor custo, e com menor custo. Então, tu imagina pessoas que trabalham bem juntas, não é aquelas briguinhas, aqueles puxados de tapete, aquele um fala mal do outro, aqueles bullyingzinhos, né? Aquela fofoquinha maldosa, aquele almoço que tu não vai e depois fica sabendo que falaram de ti. Não tem essa coisa. E as pessoas trabalhando juntas querem 3 coisas: fazer o trabalho melhor, mais rápido e com menor custo. Não seria um paraíso esse engajamento e todo mundo buscando a felicidade, se realizando? Então, para todas as perguntas, existe uma resposta comum. Tu imagina qual é? Pois é, já dei uma pista aqui, né? Se você pensou em felicidade, você acertou. A felicidade é a resposta comum. Faça com que a sua equipe se sinta feliz. E aí você, gestor, tem uma responsabilidade grande nisso, porque você é o maestro de um conjunto emocional de jogar um jogo difícil, que é a venda
né? E você faz a gestão comercial. Então, tem gestores que fazem o jogo ficar mais difícil do que é, porque existe uma dificuldade de lidar com ele. Ele é um cara difícil. E tem outros que é um cara fácil, um cara que entende a dificuldade e tenta aliviar o peso, então, dos vendedores, fazendo com que tudo fique mais facilitado e mais simples de entender e de fazer. Então, a nossa regra de ouro aqui, para a gente entender uma regra, é praticar a gestão, né, da regra de ouro. Ainda não foi descoberta uma maneira melhor de fazer as pessoas se relacionarem bem umas com as outras do que a regra de ouro. Faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. Isso é uma coisa bíblica até, né? Uma coisa religiosa até. Mas aqui eu estou trazendo para o nosso nível de gestão mesmo. Então, tu gosta como gestor que te tratem da mesma maneira que tu trata da equipe? Tem certeza disso? Tem certeza que tu não pode melhorar ainda mais isso? Melhora para os outros. Os outros vão fazer o ambiente também melhorar para ti. Então, faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. É uma grande regra de ouro da gestão e você deve se preocupar em criar as condições para que isso floresça. Agora vamos ver 8 maneiras, estamos falando de engajamento aqui, né? O primeiro tópico, 8 maneiras de engajar as pessoas, contribuir com a felicidade da equipe, que é uma maneira do engajamento aparecer, né? E criar aquele ambiente de trabalho de alto desempenho que eu falei. São 8 coisas simples, e eu quero dar essas coisas simples para você aqui, para você entender o que tem que fazer, amanhã. Não é nada complexo para não começar amanhã. Pelo menos essas 8 vamos liquidar. Estou falando de 8 maneiras de engajar, tá? Não é as 8 únicas maneiras, são 8 maneiras. Que existem estudos que comprovam que isso é importante. Então, primeiro, sorria. Quando você encontrar alguém pela primeira vez, no dia, sorria para essa pessoa. Você já deve ter entrado numa loja e foi recebido com um belo sorriso de uma pessoa. É diferente de entrar numa loja e a pessoa nem te receber porque ela está olhando para o WhatsApp, ela nem viu que tu entrou. Tu já sente a diferença disso? Uma é quase um desprezo por ti e o outro é uma recepção calorosa por ti. A gente pode achar que isso não tem nenhuma influência, mas as nossas compras, como elas são muito influenciadas pelo nível inconsciente, a gente não tem consciência, portanto, disso que a gente está tomando a decisão, um sorriso ele fala com esses níveis mais profundos da nossa mente, fazendo com que a gente favoreça dizer um sim. Depois a gente vai justificar o sim, porque estava numa boa promoção, estava no bom preço, a gente vai justificar. Mas começou tudo lá com aquele sorriso. Segundo, então, faça perguntas às pessoas. A gente trabalha isso muito nos nossos cursos, né? No Boot Experience, que é o curso de gestão digital, que a gente faz, gestão comercial digital. A gente tem, inclusive, dá uma lista de perguntas. A última turma recebeu, faz pouco, essa lista de perguntas agora, para ela saber fazer um processo de questionamento inteligente, de performance, de acompanhamento da equipe. Então, faça perguntas às pessoas, fale com as pessoas, pergunte como elas estão se sentindo hoje, como tudo está indo. Quando você expressa um interesse genuíno por outras pessoas, isso faz a sentir mais valiosas, respeitadas e importantes. A ideia do questionamento é fazer com que haja uma conversa, porque se tem uma pergunta, a pessoa não consegue ficar sem dar uma resposta, ela vai dar uma resposta. E se a resposta for algo que é dela, como é que você está hoje? Eu estou interessado em você. Eu fiz uma pergunta para você falar, e como você vai falar de você mesmo, você gosta de falar. Aí a pessoa fala bastante. E isso faz com que o gestor capte bastante informações, inputs mesmo, para você devolver depois uma gestão mais customizada 1 a 1 para essa pessoa aqui. Bom, você fez perguntas. O terceiro ponto, né? Deu um sorriso no primeiro, depois o segundo começou a fazer perguntas, o terceiro é escutar. Ouça atentamente quando as pessoas falam com você. Conheço muita gente que entendeu só a dica 2, faz perguntas, mas não escuta. Quando a pessoa está falando, o cara desliga, responde até um WhatsApp no meio, achando que não vai ser notado. Então, escuta. Escutar é um ato de caridade já hoje em dia. Muita gente não escuta, só quer falar. E acha que isso vai fazer impacto e alto desempenho. Número 4 é seja educado. Já falamos isso no início, né? Aquelas coisas que você pode fazer. Primeira é ser educado, né? Criar a condição ideal de tratamento ali. Então, seja educado é isso. Sempre seja educado. Cortês, respeitoso ao conversar com os membros da sua equipe.
Independentemente do resultado atual que estão apresentando, trate-os como se fossem talentosos, inteligentes e realizados. Aqui tem uma cortina por trás, aqui uma teia que dá o contexto disso que eu estou falando, que aí se espalha mais em outros tópicos que não faz parte dessa aula. Mas se você botar um rótulo ruim na pessoa, de preguiçosa, desatenta, o que você falar, escutar e como você se comporta com ela por este rótulo reflete esse tipo de desprezo que tu está tendo. Mas se tu achar a pessoa talentosa, inteligente e realizada, ou pelo menos existe tudo isso naquela pessoa que ainda não é, porque tu sabe que agora tem 50% de potencial a ser descoberto, você está jogando para esses 50 e não está jogando para os 50 iniciais que tu viu e não gostou. Beleza? Vamos ser inteligente como gestor aí. O quinto ponto é dizer mais obrigado. Faz parte da boa educação, mas a gente separou aqui, né? Dizer obrigado é uma arte também de você mostrar para a pessoa que você ficou grato por ela. Então, acostume-se a agradecer as pessoas por tudo o que elas fazem. Na semana, eu costumo agradecer a minha equipe no final, no fechamento, pelo dia que tivemos. Se não foi um dia, a gente faz um feedback, um debriefing no dia que não foi um dia muito bom, mas agradeço o esforço por ter feito. Se a gente não atingiu o resultado, mas se esforçamos, agradeço o esforço. Esse é dizer obrigado. O sexto, manter as pessoas informadas, como é básico e como é difícil. Os funcionários mais satisfeitos em todas as organizações que eu conheço relatam que se sentem inseridos, atualizados com o que está acontecendo ao seu redor mesmo e com o que os afeta de alguma forma se você os mantiver informados. E às vezes é tão fácil hoje em dia manter eles informados, temos aí canais diversos para fazer isso, né? Então vamos tentar compartilhar um pouquinho mais das coisas que estão acontecendo, mesmo aquelas ruins, informa a coisa ruim que aconteceu e espalha a notícia boa que dá solução e como é que a gente vai resolver isso. Porque é melhor fazer isso do que eles descobrirem depois a notícia ruim. 7. São 8, né? 7. Incentive a melhoria. Incentive as pessoas a melhorarem de forma contínua e contribuírem com a melhoria da sua equipe e empresa. Isso é importante, né? Incentivar a melhoria faz com que a gente esteja sempre atento a um ponto à frente e não em tentar manter o que a gente tem e voltar ao que a gente era, passado, né? Incentivar a melhoria faz com que é ter o ouvido aberto para as novas ideias, é saber reconhecer e explorar uma nova ideia, mesmo quando ela está meio quadrada ainda, não está muito ajustadinha. Número 8. Trate seus funcionários como voluntários. Imagina que você estivesse aí trabalhando numa organização sem fins lucrativos. Isso não quer dizer que não tenha que faturar, né? Mas é sem fins lucrativos. E toda turma, ou grande parte do teu quadro que trabalha contigo e faz esse faturamento acontecer ali, é voluntário. Então, cada pessoa que vai ajudar é tratada com muito respeito, porque os gerentes, nesse caso, querem que essas pessoas voltem e os ajudem no futuro. Imagina que a sua equipe, seus funcionários também são voluntários. Isso vai fazer um grande bem em como você vai tratá-los e isso vai refletir depois como que eles vão retornar para a empresa e para você o trabalho que realizaram. Maravilha? Então, beleza aí. Vamos agora para um outro ponto aqui. Uma das chaves para a gente manter uma equipe engajada e motivada a dar o melhor de si é desenvolver nelas a sua autoestima. Eu falei de felicidade, né? Dei 8 maneiras para você fazer esse aumento do engajamento na turma, né? Que é contribuir com a felicidade, criar um ambiente de trabalho de alto desempenho, engajar as pessoas, 8 maneiras para fazer isso. E agora nós vamos fazer de você fazer as pessoas se sentirem importantes. E isso é desenvolver nelas a sua autoestima. A autoestima, a pessoa às vezes é bem cruel com ela mesma. Talvez você seja assim. Se você erra, você se penaliza bastante, você busca muita perfeição, você nunca está satisfeito com o nível que você está. Isso gera uma tensão, né? Isso gera um afastamento do time, porque nunca está bom.
E o nunca tá bom, você querer sempre melhorar, tá tudo certo. Mas o espírito de nunca tá bom é tu nunca celebra, tu nunca reconhece, tu nunca verifica o avanço. Sempre quando o cara chega, tu aumenta. Isso tem um certo prejuízo para a autoestima. Então, você faz isso, né, melhorar, desenvolver a autoestima, você faz isso criando um ambiente onde a motivação ocorra de forma natural e espontânea, para que as pessoas queiram dar o melhor de si de forma voluntária. A motivação é motivo, né, ação. Motivo, ação. Ou seja, primeiro tem que ter o motivo. Então, a motivação é o ato de você dizer para a pessoa o motivo que ela vai entrar em ação. Motivação, então, motivo, ação. O motivo que tu vai entrar em ação é esse, aí tu contextualiza para ela tudo que ela vai fazer e a importância disso. E aí tu dá a tarefa, pode ser simples, ó, tu vai ter que só digitar isso aqui. Mas ela entendeu a importância no jogo. Elas dão o seu melhor porque elas querem dar o seu melhor. Esse voluntariado para as pessoas serem importantes só acontece com autoestima elevada, então não tem voluntariado. Beleza? Vamos ver agora um ponto que está dentro ainda desse nível de engajamento, que é eliminar as críticas destrutivas. Por quê? Porque se eu não eliminar isso, isso vai me pesar para que eu avance em direção à minha alta performance que eu desejo. Não vou conseguir um alto engajamento se tiver muitas críticas destrutivas corroendo o sistema. A maioria das emoções negativas nascem com a crítica destrutiva. A crítica destrutiva promove e multiplica os medos do fracasso e da rejeição. Aí que está a força dela. Essa crítica destrutiva, que talvez eu não sou muito bom, né? É a pessoa que fala com ela mesma, né? Ela não é muito boa, não está preparada, ela não é que nem os outros, ela não estudou, ela não fez isso. Qualquer coisa que faça com que ela jogue para baixo alimenta o quê? Medo de fracassar e medo da rejeição. E isso são dois grandes medos humanos que só os humanos têm, né? Um tigre, quando vai atacar um búfalo, por exemplo, ele não tem medo de fracassar ou da rejeição se ele não conseguir pegar. Ele está com fome, é matar ou morrer. Então ele vai tentar 10 vezes se for preciso. Então, antes de pensar em ter uma equipe engajada, você, como gestor, precisa pensar em eliminar essas críticas destrutivas do seu vocabulário e do vocabulário que tu ouve na equipe. Então, eliminar mesmo, tá? Quando eu falo eliminar, é fazer um compromisso contigo mesmo de que você nunca vai criticar, atacar, insultar ou diminuir a outra pessoa por qualquer motivo. Então, tu nunca vai fazer isso. Mesmo quando ela errou, se tu estiver criticando, atacando, insultando ou diminuindo, vai ser muito ruim, porque tu vai dar um sinal que ninguém pode errar, porque se for errar, vai ser esculachado. Aí o nível de inovação, o nível de risco, tudo diminuído, faz com que isso reflita num baixo faturamento. Agora você começa também a procurar algo de bom em tudo o que acontece. Então você vai, ao mesmo tempo que ele cuidar da crítica destrutiva, você vai começar a buscar o bom. A gente é muito hábil em fazer a coisa para buscar o erro, buscar o que faltou, mas a gente é ruim para ver o que deu certo. Eu acho que a gente tem que começar a olhar isso daí. A gente foi preparado para ver o erro, né? Ver a falta, mas não o acerto. Vamos eliminar o medo agora. Se existem essas críticas destrutivas e elas, por existir na nossa mente, né, e às vezes eu externar isso para que eu estou vendo alguma coisa nos outros, eu externo dessa maneira criticamente destrutiva, eu estou alimentando sempre o medo, em mim ou nos outros. Então, o medo é o maior obstáculo para o sucesso, para a felicidade que a gente falou, para o desempenho que a gente quer e para a produtividade, que no final de tudo isso gera esse tal de engajamento em qualquer área da sua vida, tá? Essa falta de engajamento pode acontecer também no ambiente familiar, não tão conectados. Por quê? Porque existe um medo. Então, o medo é o maior inimigo da humanidade. Mais doenças psicossomáticas, né, da cabeça, ansiedade, estresse, né, depressão, coisa desse tipo, são causadas por medos do que por qualquer outro fator isolado. Em um ambiente de medo, o engajamento que a gente está falando aqui, né, a coisa profissional, simplesmente não acontece. Porque não tem como ter engajamento se eu tenho medo. O medo ocupa a mesma casa do engajamento. É como se você fosse preencher uma casa só, uma casinha, um box, assim. Se tem medo, lotou. Eu não consigo botar engajamento. A minimização e a eliminação do medo é a chave para se tornar um ser humano plenamente funcional, feliz e autorrealizado. Então eu tenho que ou minimizar muito ou eliminar esse medo.
de mim primeiro. Aprenda a fazer contigo, depois faça com os outros. Quando você elimina o medo e constrói a confiança, as pessoas se sentem à vontade para experimentar coisas novas, para fazer o trabalho de forma mais eficaz, aumentar a qualidade e melhorar o atendimento ao cliente. Tudo isso porque eu estou tentando eliminar o medo, as pessoas estão vendo o meu esforço, que a gente jogue uma partida, vamos dizer que fosse de futebol, mais leve, mais solta. Porque todo mundo com medo de errar, imagina, eu não quero nem pegar na bola. Eu prefiro ficar atrás do zagueiro aqui para ser marcado sempre. Ó, nem me passa a bola, estou aqui marcado. Ó. Tu não te coloca em posição de jogo, por quê? Porque eu tenho medo de que a pessoa te lance e tu não consiga pegar. Agora você vai criar a sensação de vencer. As pessoas têm uma necessidade profunda, já falamos dos medos, né? Das crenças destrutivas ali, e aí vamos falar um pouquinho dos medos, e agora vamos falar dessa questão de criar a sensação de vencer. As pessoas têm, então, uma necessidade profunda de ter um bom desempenho, de ter sucesso, de obter resultado positivo e de se sentir muito valioso. Tem sentido isso? Tu acha que dentro da tua profissão, todo mundo quer isso, né? O que tu acha? Ter sucesso, obter resultado positivo, se sentir valioso. Quem não quer, né? Ou seja, quase todo mundo quer se sentir um vencedor. O vencedor é isso aí, né? Então, e como que uma pessoa, então, se sente uma vencedora? A gente pode dizer assim, simples, vencendo, né? Vencendo se torna um vencedor. Só que quando uma pessoa realmente vence, é que ela obtém o prazer emocional e a satisfação desse sentimento de vitória. Então, eu não estou buscando só ter marcado o gol, ter batido a meta. Eu tenho que, junto com isso, ter um sentimento de vitória. Eu tenho que entender esse sentimento de vitória, porque eu tenho que desejar esse sentimento. E aí eu vou fazer de tudo para voltar a tê-lo, porque quando você quer um sentimento, você se esforça mais, porque você tem uma causa e a causa é pessoal agora. Então, o seu trabalho como gestor é estruturar o trabalho de tal forma que as pessoas se sintam vencedoras na maior parte do tempo delas. Então, 5 passos, vamos ver agora 5 passos para criar essa sensação vencedora que eu estou falando. Aí tu vai te avaliando, ver se tu consegue fazer isso ou não. O passo 1 é objetivos claros. Objetivos claros, específicos, escritos e com prazo bem determinado são absolutamente essenciais para criar esse ambiente no qual as pessoas possam vencer e se sentirem vencedoras. Não tem como eu me sentir vencedor se eu não sei nem o objetivo que eu tenho que fazer. Então, assim, eu não sei onde é que tem que marcar gol, eu não conhecia as regras do jogo ainda, não tenho objetivo. Segundo passo, métricas concretas. Para uma pessoa vencer, ela tem que saber onde é a linha de chegada. Então, eu tenho um objetivo, o objetivo está traçado, a linha de chegada é lá, ela tem que saber como você define a vitória. Então, o que é sucesso para mim? A gente fala muito dessa palavra. O que é sucesso para mim? O sucesso é a definição da vitória. E o que ela tem que fazer? O que eu tenho que fazer para completar a tarefa e cruzar essa linha de chegada? Tu tem que vender tanto. Somar todos os vendedores aí, com margem tanto, com a distribuição assim, com o mix assado. Então, tem uma proposta de definição de sucesso, não é qualquer venda. Então, eu estou lá, né? Eu estou na objetivos claros, fiz as métricas concretas agora, aí tem a experiência do sucesso, que é o passo 3. Para uma pessoa se sentir vencedora, essa pessoa deve ter um sucesso na tarefa. Então, ela tem que realizar realmente uma coisa e conseguir ter sucesso. Ela deve atingir uma meta, cumprir a responsabilidade, obter o resultado para o qual foi designado. A pessoa deve claramente ganhar e saber como ganhou. Então, imagina agora você treinando um vendedor novo. As metas deles têm que ser compatíveis com o início. Mas ele tem que entender que a meta dele é 200 mil. A meta é 200 mil de venda. Só que agora, para iniciar o primeiro mês, é 50. O segundo mês é 75. O terceiro mês já é 100. E assim a gente vai subindo até 200, tá? Ele tem que entender onde vai chegar e ele tem que entender como é que ele está subindo. E aí eu faço as metas ser compatíveis com o nível de desafio que ele consegue comprar hoje. Isso é a experiência de sucesso. Agora você pode fazer esse mesmo exercício para você mesmo. Não coloque metas super ousadas sem você quebrar elas em metas bem menores, que você possa ter a experiência de sucesso várias vezes, e não somente uma vez numa meta que é insanamente grande. Passo 4, então, reconhecimento. Todos precisam ser reconhecidos por suas realizações individuais. Todos. As pessoas querem ser reconhecidas pelas pessoas ao seu redor, seus colegas e clientes, e especialmente pelas pessoas acima delas, que são gestores e diretores.
Então, as pessoas querem isso. Isso é fácil de fazer, né, gente? Reconhecimento é fácil de fazer. Só tem que ter uma boa vontade e uma habilidade de fazer com que a coisa, naquele momento, seja muito importante e relevante. E o passo 5 são recompensas tangíveis e intangíveis. Além de reconhecer, você deve recompensar, então, essa realização. Mas lembrando, né, na nossa regrinha lá do curso, a gente tem o curso Boot Experience, que a gente fala dessa regrinha. 4I, 1F, ou seja, 4 informais para 1 formal. Tudo que é formal precisa ter 4 que são informais. 4 formas de você recompensar e reconhecer uma pessoa de maneira informal. Beleza? Então, esses foram os 5 passos para criar essa sensação de vencedor. Objetivos claros, as métricas concretas, a experiência de sucesso, o reconhecimento e recompensas tangíveis e intangíveis. Agora vamos pegar, isso aí é o que eu tinha para dizer aqui para você sobre reconhecimento, né? sobre engajamento. Isso é o que eu tinha para falar sobre engajamento. Então eu estou trabalhando esses itens para fazer um engajamento melhor do meu time, dentro do desafio, e eu vou usar agora rituais para explicar como é que você vai fazer esse dia a dia. Então, rituais como ferramenta para o engajamento. É isso que a gente vai ver na sequência aqui. Então, os rituais, eles criam uma comunidade e podem ser uma ferramenta poderosa para criar uma equipe engajada e conectada, que entrega mais resultados e permanece na empresa por um prazo maior. Eu não quero treinar uma pessoa, fazer com que ela se torne engajada e depois vá para a concorrência. Quero que ela fique comigo bastante tempo. Mas é preciso entender que uma atividade repetida várias vezes não é necessariamente um ritual. Não é tudo que tu repete todo dia é ritual. Para ser um ritual, a atividade precisa significar algo para as pessoas que as executam. É aquele exemplo da religião, né, da missa, do templo, enfim. Se você não é daquela religião, e você pode até ter respeito, mas aquilo não tem significado para você. Se não tem significado, não tem a magia, não tem a transformação, não acontece nada. Você só achou bonito, por exemplo, mas não aconteceu nenhuma mudança. Mas quando você dá o significado para a coisa, aí a mudança acontece. Estou dando um exemplo pessoal assim de vida, né? Você pode ter outros aí, mas o ritual precisa ter significado para você. Então você pode criar rituais e botar significados como gestor mesmo para sua equipe. É que o poder transformador dos rituais está tanto em nossa intenção de fazer o ritual, né? Quanto em como essas atividades nos fazem sentir. Então, eu tenho que explicar para a pessoa o que ela está fazendo e como ela está se envolvendo aqui. Então, os cientistas que estudam esse tema dizem que nós, seres humanos, amamos os rituais porque eles têm o poder de manter essa coesão do grupo. Então, trabalhe muito essa questão dos rituais, porque nós gostamos de estar em grupo. Nós gostamos os rituais fazem com que você pertença a um grupo. Um outro ponto positivo sobre os rituais é que o custo da maioria é mínimo. O custo da maioria dos rituais é mínimo. Eles custam pouco, mas têm muito valor para nós. Aí o que os rituais favorecem? Eles favorecem uma segurança psicológica e um propósito. Veja só, dirigir um carro, ele passa por um ritual que acaba se tornando tão repetitivo e mecanizado que agora vira um processo. Não tem mais significado dirigir o carro, mas tem um significado agora maior. Daqui a pouco ter a condição de estar em vários lugares de forma rápida. E aí você curte dirigir porque você faz do seu automóvel um centro de treinamento, por exemplo. Você ouve podcast, você tem um tablet lá que conecta e baixa uns vídeos, e você olha que está indo no engarrafamento, e você tem um livro sempre junto com você faz a leitura, e tem algumas barrinhas de cereais, você se mantém à dieta. Então, o deslocamento, que para você era um trajeto sem valor, agora você colocando o significado, eles tornam parte do que você está se construindo. Os rituais, eles dão segurança para nós, e eles reforçam muito o propósito, porque a gente está fazendo isso. Então, os rituais são tão impactantes porque aproveitam dos dois principais elementos que todo ser humano precisa para ter sucesso, que é a segurança psicológica, um sentimento de pertencimento, onde não tem o medo presente, por isso que é segurança, e o propósito, que é porque eu faço isso da minha vida.
Então, quando nós sentimos psicologicamente seguros e conectados a um propósito, nosso desempenho melhora. Um propósito não é uma coisa muito mística, não, tá? Um propósito é tu saber responder para ti mesmo por que que isso que você está fazendo agora é o que realmente você nasceu para fazer. Qual é a sua missão aqui nessa terra? Qual é o que vai refletir no final, quando você não estiver mais aqui, num legado, numa lembrança de você. Então é por isso que compartilhar rituais no trabalho é a maneira perfeita de ajudar as pessoas a se sentirem incluídas. E isso é importante, tá? Se a pessoa se sente excluída, ela não dá o máximo. Os rituais nos ajudam a nos sentir conectados em um mundo cada vez mais desconectado. Então a gente pode estar hoje conectado digitalmente com outras pessoas que não estão ali. Mas tu já viu numa mesa de restaurante ou num ônibus, por exemplo, tá cada um na sua, numa mesa de restaurante, uma família, cada um no seu celular. Estão juntos fisicamente, mas desconectados. Então isso aí é forte, tá? Numa equipe comercial isso é muito prejudicial também. Então eu participei de alguns rituais, vi alguns rituais, eu fiz um curso na Zappos, que é uma empresa americana, tem sede em Las Vegas, e ela é um e-commerce de calçados. Quando eu visitei, ela é basicamente um e-commerce de calçados. Só que a Amazon comprou por $1 bilhão, não é 1 milhão, tá? 1 bi de dólares. Um e-commerce de calçados. Por quê? Porque eles tinham uma cultura ritualística de performance incrível. Incrível. Inclusive, eles ensinam, tem a universidade hoje, Zappos, que ensina para outras empresas como criar essa cultura. E aí, um dos rituais que eu presenciei lá naquele curso que fiz era da biblioteca. Eles criavam uma biblioteca da temporada, colocavam um armário de vidro na entrada e dizia que os livros da temporada, para os próximos 6 meses, eram esses aqui. Aí botavam lá 10, 12 livros. A cada período, por exemplo, neste mês, os funcionários vão ganhar esse livro 1 aqui, ó. Esse livro 1 aqui vão ganhar. Aí está um na cada mesa, já tem um livro na cada mesa. Aí eles têm a missão de ler, de fazer uma atividade, discutir com o seu líder, de fazer isso, implementar aquilo. Então tem um pessoal que está pensando como fazer da prática de aprender algo ritualístico e gostoso e envolvente. E prático para aquele negócio. Então achei bastante legal esse tipo de ritual que eu vi lá. Nós temos aqui no Ressignificando Vendas a Manhã Meteórica. Aqui tem uma caderneta que a gente trabalha nos cursos presenciais nossos, que são os cursos mais casca-grossa, intenso e transformador de gestores que tem no Brasil. E a gente faz uma vez por ano esse curso. A gente ensina o ritual da Manhã Meteórica. Dentro da caderneta tem uma fichinha que a gente entrega, tem várias fichinhas, mas essa é uma. E está escrito nosso ritual da manhã. Então, quem faz o bootcamp passa por isso todo dia de manhã e aprende a fazer e valorizar. A gente faz uma sequência de exercícios que a gente ensina. A gente faz uma sequência de respiração profunda, que a gente ensina como fazer a respiração e te energizar. Como faz uma oração do bootcamper, que é uma oração sem religião, mas é uma oração pedindo pela performance, pela luz de tomar uma decisão boa. Depois tem 1 minuto para fazer uma oração pessoal. Depois a gente dá 3 minutos para fazer algumas afirmações. A gente entrega a lista de afirmações para a pessoa iniciar. E a gente ensina como ela vai fazer afirmações que impactem no desempenho dela depois. Depois a gente tem 1 minuto de leitura, 15 minutos de leitura. A esse tempo de leitura, a gente diz o que o cara vai ler, entrega uns livros para a pessoa ler, pelo menos para iniciar os próximos 6 meses. Então ela tem o que ler. Tem um trabalho de escritas que a gente usa a nossa agenda do líder, a agenda da alta performance. Essa agenda da alta performance é um material que nós criamos com base em... Foi um trabalho feito de cocriação com 20 e poucos gestores que nós ajudaram. A gente criou uma agenda de alta performance, tanto para vendedores quanto para gestores. E essa agenda, que a gente chama de alta performance, de aceleração da performance, ela é o que a gente vai, então, escrever. A gente vai escrever coisas nessa agenda para desenvolver e visualizar a performance do dia. Depois eu tenho a meditação, que a gente ensina a fazer a meditação de 5 minutos, e depois a visualização, como é que eu faço a visualização desse dia. Então, essa sequência que eu li, se a gente segue na risca os tempos, demora 1 hora. Todo dia a gente faz ela. Existem várias outras rituais, pessoal,
Ritual da manhã, sabe? Tem várias outras pessoas famosas que têm rituais bem distintos também. No Brasil ficou conhecido, acho que é Ritual da Manhã mesmo, o nome do livro. Ficou conhecido esse livro e tem uma sequência de ritualística ali também, acho que é de 5 itens. 5 itens. Nós temos aqui 9 itens que eu li para vocês, e voltados para a área comercial, né? Lá são 5 itens para uma pessoa comum, assim, pessoa a pessoa, sem papel profissional. Aqui a gente vinculou esses 9 para as atividades profissionais, tipo os exercícios. Os exercícios são aqueles que reforçam áreas que, para nós que trabalhamos em vendas, são muito desgastadas. Ou seja, as costas, por exemplo, está muito sentado, ou dirigindo, ou muito sentado no escritório. Então, existe esse trabalho nessa área. Então, é assim que a gente faz. Tem um educador físico que vem e faz esse treinamento e ensina o que fazer para os outros. Então, essa é a nossa manhã meteórica. Tá? Tem um outro ritual interessante que a gente faz no Ressignificando Vendas, que a gente faz uma escolha de um vinho do ano. E existem 10, 12 vinhos que a gente prova de maneira cega, que a gente diz, né? O rótulo do vinho é coberto e é servido sem que a gente saiba que vinho está tomando. E a gente experimenta esses 12 vinhos em 3 sessões diferentes e faz uma quarta, que é a final. A dos vencedores de todas essas, a gente faz uma quarta ainda versão, uma quarta fase, que é a versão final, que sai o grande líder. Aí esse é o grande líder do vinho do ano. A gente compra engradados aí desse vinho. Para quê? Para cada semana, se tiver algum motivo de celebração real, que a gente veja que a gente venceu alguma coisa, avançamos em alguma coisa, a gente comemora abrindo um vinho e compartilhando aí na sociedade. Tem cursos nossos que têm rituais baseados em caminhadas, por exemplo. A gente tem 2 eventos no ano que faz caminhadas. Um é a Missão 5.0, que é uma jornada arquetípica que a gente passa para desenvolvimento pessoal de profissionais da área comercial. E tem o Boot Last Dance. O Boot Last Dance que acontece todo final de ano. E aí sim é um evento gratuito, né? Que as pessoas participam dando uma caminhada e seguindo um roteiro de autoavaliação durante a caminhada que recebem. Esse é um evento gratuito, né? Aí se você quiser participar, é só dar um jeito de nós avisar aí que você quer participar desse ano. Vai ser no início aí do dezembro, coisa assim. E aí, se você está olhando esse vídeo, já passou dezembro, saiba que todo dezembro tem. Aí você nos avisa, ó, gostaria de ser incluído aí no grupo do Last Dance para fazer parte. Aí a gente vai lhe dar o link, você entra no grupo aí. Ele fica quieto quase o ano inteiro, mas uma vez por ano a gente ativa e as pessoas fazem essa caminhada. Isso é um ritual de engajamento, beleza? O que eu sugiro para você? Você criar os seus próprios rituais. Vamos falar de recrutamento e integração, por exemplo, de pessoas da tua empresa, da tua equipe. Talvez todo novo contratado receba um pacote de boas-vindas. Às vezes tem uns brindes, uma coisa assim. O que você tem, o que quer que você escolha fazer, certifique-se de que se encaixa com a marca da sua empresa e define o tom de como você deseja que potenciais e novos candidatos vejam a sua empresa desde essa primeira impressão. Não é dar para o cara assim uma agenda. Te dou uma agenda aqui da empresa, né? E uma caneta. Beleza? Então é isso aí. Agora passa naquele setor lá, conversa com fulano, e o cara se perde, não sabe onde é que é o setor. Tudo isso não é um bom ritual de integração. Ritual de início da semana, ou como a gente chama aqui no Ressignificando Vendas, ritual do grito de guerra. Ritual do grito de guerra. Você pode facilmente pegar algo que já faz de manhã com seus funcionários e torná-lo um ritual de início de semana. Lembre-se de que um ritual é 100% intencional. Assim, mesmo que algo tão simples como enviar uma mensagem no WhatsApp matinal, por exemplo, se você não consegue reuni-los, com uma intenção no início de cada semana, pode se tornar um ritual para você administrar. Esta mensagem de início da semana, ela é um grito de guerra motivacional, por exemplo. Outro item do nosso dia a dia de gestor é as reuniões. Você pode criar um ritual para iniciar suas reuniões. Por exemplo, comece cada reunião com um momento para os participantes falarem. Colha vitórias. Eu chamo de colha vitórias. Fala com que todo mundo diga o que deu certo aí na última semana para ele. Só o que deu certo. Sobre reuniões, é importante fazer com que todos se sintam que podem contribuir se quiserem. Então, com esse mantra, você cria um ritual para iniciar as reuniões. Conquistas também.
pode ser alvo de rituais. Conquista de um negócio importante ou conquista da meta. Você imagina um ritual. Tem gente que bate o sino, tem gente que sai com uma música alta, sai andando põe na fábrica inteira a música, se for uma fábrica, por exemplo. Se bater a meta, tem uma festa, tem isso. Então, é uma lista de conquistas. E o que se faz com todos ou com alguns quando se alcança isso? Faça para você também, pessoa física, para você mesmo também, liste rituais de conquista. Reconhecimento e marcos. Então, todo mundo quer ser importante, ser visto e se sentir reconhecido. Então, crie vários rituais para que você possa reconhecer e premiar pessoas da sua equipe. Então, seja uma vez por ano ou toda semana, os rituais são uma ferramenta importante no local de trabalho para recompensar o desempenho, celebrar marcos e conectar indivíduos ao coletivo. Então, os rituais são muito poderosos por causa disso. Forma a comunidade, forma o sangue nosso. Então, só para recapitular, nós vimos até agora o que você pode fazer para aumentar o engajamento da sua equipe, usando inclusive rituais para isso. E agora, que a gente já viu engajamento e rituais, eu vou mostrar a nossa terceira e última parte da aula de hoje, que é como você pode utilizar o princípio de Pareto para ser mais produtivo e ter mais tempo para investir na sua equipe. É a questão do gestor 80-20. Vamos ver como você pode ser mais produtivo, fazer tudo o que é preciso e ter mais tempo para a equipe. O princípio de Pareto, conhecido como 80-20, diz que a maior parte dos resultados vem de uma pequena quantidade de esforço e energia. A maior parte dos resultados vem de uma pequena quantidade de esforço e energia. Nós também podemos aplicar esse princípio na gestão. Podemos aplicar esse princípio na gestão. O princípio diz assim, que apenas 20% do seu tempo gerará mais de 80% dos resultados úteis. Ou seja, 20% das coisas que você gasta em tempo da sua jornada diária, em 20% do tempo dedicado para essas coisas ali, vai gerar 80% do resultado do dia. 20% das atividades feitas vão gerar 80% do resultado do dia. Então, ou seja, poucas coisas que você faz realmente interessam. O resto tem que fazer, mas não gera o resultado que você precisa. O verdadeiro valor do princípio é que ele nos ajuda a identificar aquelas poucas atividades que devemos realizar porque elas levarão a grandes resultados. Poucas atividades, grandes resultados. Quais são elas? Esse é o segredo do dia. Você tem que descobrir. Na nossa agenda de aceleração da performance, né, lá você identifica isso. Todo dia você identifica isso aí, para começar o dia sabendo. Então, a mentalidade 80-20. É provável que apenas cerca de 1/5 dos seus clientes valha cerca de 4/5 do valor da sua carteira. Ou seja, 20% vale 80% do resultado. O que significa que os outros 4/5 valem apenas 1/5. Ou seja, os outros 80% de clientes valem apenas 20% no faturamento. Beleza? Faz um teste aí. Faz os 20 principais maiores clientes, quanto eles estão hoje comprando e faturando para você. Não é lá 60%, 70%, às vezes 80% mesmo? Pode não ser exatamente um 80-20, mas é assim, é muito poucos clientes para muita grande parte do faturamento. Então, mas se você fizer as contas, vai perceber que um cliente principal vale 16 vezes um cliente comum. Em média, é isso que nós encontramos, tá? O cliente principal vale 16 vezes um cliente comum. Então, maneiras de se tornar esse gestor 80-20. Desenvolva uma mente questionadora. Eu já falei de questões lá em cima, de você perguntar bastante, né? A mente questionadora vem antes de você fazer a pergunta. É você treinar sua mente para gerar questões. Quando surgir um problema que você não sabe como resolver, por exemplo, antes de tentar sair resolvendo de qualquer maneira ou xingando o mundo e o universo, a primeira coisa que você tem que fazer é investigar o que está dando errado. Hoje mesmo, né, na nossa empresa, nós chamaram lá, o funcionário nos chamou lá, porque o computador estava dando umas mensagens estranhas, uns erros, não estava conectando não sei aonde. E a gente foi lá. Começava a fazer pergunta para ela, começava a ver como é que estava isso, como estava aquilo, comecei a mexer, perguntei se ela sabia isso, fiz várias perguntas, mas no final ficou resolvido. Então, o pensamento investigativo é uma atividade 80-20, da mentalidade 80-20, a gente ficar investigando. Ele produz insights ocasionais que viram a realidade de cabeça para baixo e permite que você se mova para um plano superior, então, do jogo. Segundo item,
para você aí se tornar um gestor. Primeiro é desenvolva uma mente questionadora, o segundo é seja um gerente mentor. Mentorar e ser mentorado são apenas termos sofisticados para ensinar e aprender, né? Olhe para trás em todos os trabalhos que você teve e pergunte o que você aprendeu em cada trabalho e como você aprendeu isso. As chances são de que suas lições mais valiosas tenham vindo de um chefe ou de um colega. Menos de 20% dos gerentes são mentores eficazes. Mas esse pequeno grupo de líderes provavelmente responde por mais de 80% da diferença de desempenho atribuível ao fator humano que está lá naquele dia, naquele momento, da história daquela empresa. Eu tenho 20 cabeças aqui, mas 20% delas são realmente fazem 80% do resultado. Como as pessoas anseiam por atenção, direção, incentivo, alguns minutos do seu tempo podem mantê-las motivadas durante a semana de trabalho inteira. Então, você realmente olhar para as pessoas, ser um gerente mentor, querer ajudar elas, desenvolvendo essa mente questionadora, vai fazer você se tornar esse gestor 80-20. E o terceiro item de você se tornar um gestor 80-20 é investir tempo no que realmente importa. Concentre a sua energia nas poucas atividades vitais para seus resultados. Ignore as muitas atividades triviais, banais, sem valor. Então, o que você tem que fazer? Maximize a sua liberdade de trabalhar como quiser. Se você for competente e mostrar que as pessoas podem confiar em você totalmente, elas vão deixar você fazer o trabalho como você quer. Se você não consegue isso, é porque as pessoas não confiam ainda nisso, que você vai entregar. Então, trabalhe para aumentar a sua confiança. Selecione apenas uma prioridade por dia e enfrente a primeira. Pense antes de agir, não vá agindo. Identifique as poucas causas de sucesso em sua empresa ou equipe. Então, sempre tem poucas causas que fazem grandes partes de sucesso. Ouça seus principais clientes, ele traz bastante informação para o nosso jogo. E identifique aqueles 20% do seu trabalho que resulta em 80% da sua felicidade e eficácia. Tenta fazer isso todo dia. O quarto item, simplificar o seu trabalho. As melhores estratégias de negócio são sempre simples, conduzindo o negócio de volta aos seus principais clientes, aprofundando o relacionamento com eles, ou seja, aumentando o engajamento e fornecendo o que eles desejam. A essência dessa simplificação toda é aprender o que é e o que não é importante. Então, veja só, a gente está indo lá, né? Maneira de se tornar um gestor 80-20. Desenvolva uma mente questionadora. Depois, segundo, seja um gestor mentor. Aí, terceiro, invista tempo no que realmente importa. E quarto, simplifique o seu trabalho. E para finalizar aqui, o seja mais estratégico, que é o que abraça tudo isso. Para ser mais estratégico, você precisa valorizar mais o pensamento sobre a ação. Ser estratégico pode significar pensar em como fazer mais com menos também. Ser estratégico é o que você tem que ser como gestor. Pensar os recursos que tem, o tempo que tem, as pessoas que têm, o talento que está desenvolvido ali e ver como que a gente pode melhorar 1% hoje, 2% hoje. Todo dia isso. Isso vai ser incrível, essa subida. Então, fazendo aqui um resumo da aula de hoje, nós vimos, né, a importância de uma equipe engajada, o que fazer para engajar a equipe, como usar os rituais como ferramenta para engajar a equipe e aumentar essa performance. Inclusive, falei alguns rituais meus que eu fiz, eu participei. Como ser mais produtivo, utilizando o princípio de Pareto, 80-20, para ter mais tempo para trabalhar o engajamento da equipe. Então, se você gostou da aula agora, comenta aqui, faz um comentário na descrição, aqui abaixo da descrição do vídeo, tem espaço de comentários, né? Faça seu comentário aí e deixe seu like para ajudar a aumentar o alcance aqui da nossa mensagem. Aqui na descrição do vídeo também você encontra o link para o nosso canal no Instagram. É lá que a gente divulga todas as novidades do RV. Então é lá que você vai estar bem atualizado. Então é só buscar por Ressignificando Vendas. E no nosso grupo de Telegram, também busque por Ressignificando Vendas, é onde eu coloco uma dica diária de gestão, liderança, desenvolvimento pessoal, motivação para profissionais da área comercial. Todo dia, segunda a domingo, vai ter uma dica em MP3 para você ouvir lá, de 5 minutos. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Valeu, agradeço bastante
a atenção que vocês deram. Compartilhem esse vídeo com quem você acha que merece entender sobre engajamento, sobre essa questão da produtividade do gestor ter aumentado através dos rituais, e com tudo isso, a produtividade 80-20, os rituais, eu consegui chegar no que eu preciso para ser um gestor que vai engajar o time. Você é o responsável pelo engajamento, lembra disso? Então, começa pelo 80-20, vai para os rituais e se torna, então, o gestor que você precisa ser para aumentar o engajamento do time. É isso aí, vamos para a rua, na frente dos clientes, domínio total, vamos para cima deles, pessoal. Valeu, até mais.